Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas vereadores, colaboradores dessa casa, ao público presente, o ex-vereador Leandro Lima aqui, obrigado pela presença, Juliano, Bergamin, muito obrigado. O meu sonho ainda é ver essa casa cheia aqui um dia, sem que seja um projeto meio que impopular aí, quem sabe. Ao público que nos assiste pelo YouTube, nos ouve pela Rádio Harmonia, quero começar primeiramente também dando os meus parabéns às mamães, né? Domingo foi o Dia das Mães, então meus parabéns a todas vocês. A gente sabe a importância e o cuidado que vocês têm com a gente. Quero também parabenizar o prefeito, a primeira-dama, a Vânia Pilon, pela Festa das Nações. Tive a oportunidade de estar lá junto com outros colegas vereadores, as entidades. Realmente é uma diversidade grande, é uma festa bonita, muito bem organizada, que traz, sem dúvida, recursos para a cidade, para o município, e as entidades também podem ali acariar fundos, né, para que possa ajudar a custear algumas das despesas. Acredito que não deva ser muito, mas o pouco já é bastante, com certeza. Então, meus parabéns aos organizadores, a todos que participaram, e tenho certeza que quem pôde ir lá prestigiar gostou da festa, sem dúvida nenhuma. Aproveitando sobre a questão que o Mauro colocou, essa dificuldade que a prefeitura tem cada vez mais de arrecadar, sem que aumente os impostos, e também falando sobre o trabalho beneficente, sobre as entidades, a gente está no mês de maio, é o mês final aí para a entrega da declaração do imposto de renda, e tem algo muito bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente pode ajudar, sem precisar colocar a mão no bolso. Nosso amigo vereador Mauro está aqui, é contador, ele sabe disso, e acho que é importante compartilhar isso um pouquinho com vocês. A gente tem 2 fundos municipais aqui em Cerquilho, um é o fundo da criança e do adolescente, e o outro é o fundo do idoso. E você que faz a declaração de renda, né, pelo modelo completo, você pode destinar 6% do seu imposto, ou seja, 3% para cada fundo, sem que isso te custe absolutamente nada. Se você já paga o imposto de renda e opta lá, né, já faz a declaração completa, você pode destinar 3% para o fundo da criança e do adolescente e pode destinar 3% para o fundo do idoso. Além das pessoas jurídicas, né? Isso é para a pessoa física. E a pessoa jurídica também ela pode destinar 1%. Então é muito bacana, isso é muito legal, porque a gente pode ajudar sem que isso nos custe nada. E sem que a prefeitura, né, precise aumentar o imposto aí para obter uma arrecadação maior. E só em alguns números aqui, é importante compartilhar, 100% do imposto de renda retido dos funcionários públicos, ele fica para a prefeitura. E eu vou colocar números aqui de 2023, que já fecharam, para não dar previsão. Em 2023, esse valor do imposto de renda retido na fonte foi de R$ 7.706.239,03. Se a gente pegar 6% desse valor que poderia ter sido doado para um dos fundos ou para os 2 fundos, né, a gente chegaria num montante de R$ 462.374,34. Isso eu estou falando só do imposto de renda retido na fonte aqui da prefeitura dos funcionários públicos municipais. Esse imposto fica 100% para o município. Já o imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, 50% retorna, 100% vai para a União devolve 50% para o município. E mesmo assim são valores bem expressivos, porque em 2023, também são dados oficiais da Receita Federal, só no município de Cerquilho, por pessoa física, foi pago R$ 11.104.997. 6% disso também representa bastante, né? E a pessoa jurídica, as pessoas jurídicas aqui em Cerquilho pagaram R$ 106.261.405. Então, só uma continha rápida, se a gente pegar o funcionário público, mais o cidadão cerquilense, mais a pessoa jurídica, se a gente doasse isso para os fundos que a gente tem aqui, daria um montante de R$ 2.191.288,21. Isso é bastante, bastante. Cerquilho, só para a gente ter uma ideia aqui, em 2023, ela
arrecadou, na verdade, a previsão dela para o fundo da criança e do adolescente era 220 mil. E ela arrecadou R$ 232.648,56. E no fundo do idoso, até me surpreendeu. A previsão era de 250 mil e eles arrecadaram R$ 522.483,43. Mas poderia ter sido mais, né? Se a gente falar lá em cima, 2 milhões e quase 200 para 755 mil, uma diferença grande. E é legal, mais uma vez, não custa nada para quem doa e vale muito para quem recebe. Então é importante até aproveitar os contadores, né? Eu acho que seria interessante. Muitas vezes aí o cliente ele não sabe e ele pode ajudar. Eu acho que isso traria uma receita legal para o município. A gente poderia investir em algumas instituições que a gente tem aqui no município. Vale a pena pensar. Se você ainda não entregou a declaração, dá tempo. E se você já entregou também, durante o ano você pode contribuir e declarar na próxima. Quero falar um pouquinho. Todas essas informações que eu passei aqui, eu coloquei lá no meu site, daniloposses.com.br, tem lá no menu Informações. Lá tem uma cartilha, tá? Bem detalhadinha de como que você faz essa doação, inclusive com os dados dos fundos aqui, dos fundos municipais. Eu tenho os dados aqui, mas eu não vou passar, vocês podem acessar lá. Lá tem todas as informações. Vou falar também sobre o projeto de lei. Esse projeto de lei vai ser votado hoje. É um projeto de lei que eu propus, projeto de lei número 9 de 2025, que dispõe sobre a instalação de placas com informações referentes às obras e com o QR Code para facilitar o cidadão, para que ele possa nos ajudar na fiscalização e que também a prefeitura possa mostrar o quanto que ela investe no nosso município. Então é bacana para os dois lados, tanto para o cidadão poder fiscalizar e nos ajudar em cima disso, cobrando, dando em cima, e também para ele poder enxergar o quanto que a prefeitura devolve aí do imposto arrecadado. Essas informações elas já existem, não é nada absurdo, só que elas estão dentro do site da prefeitura, cada uma em um local, então fica um pouquinho difícil para que o cidadão possa localizar. Dessa forma, a gente vai compilar, a ideia é compilar todas essas informações em uma página, com o QR Code, com um celular, com um tablet, ele consegue ter acesso a todas elas. E isso eu acho que vai ser muito importante. Conto com a ajuda aqui dos nobres colegas vereadores para que a gente consiga implantar essa lei aqui em Cerquilho, que eu acho que vai trazer bastante benefício. E só responder aqui algumas pessoas que eu recebi essa pergunta, em relação à Bolsa Família e Cadastro Único aqui na cidade. Eu fui buscar essa informação. Aqui em março de 2025, nós tivemos 2.225 pessoas beneficiadas aí pelo programa Bolsa Família, lembrando que isso inclui crianças, adolescentes e adultos também, tá? E nós temos cadastrados aqui no município de Cerquilho, no Cadastro Único, que inclui pessoas de baixa renda, pessoas que recebem até meio salário mínimo, acima de um salário mínimo também, né? E nós temos 7.551 pessoas cadastradas no Cadastro Único aqui também no município. Lá no site, lá também, eu coloquei bem detalhadinho, lá tem quantidade de crianças, adolescentes, por faixa etária, por sexo. Acho que é importante a gente dar uma atenção nessa questão do assistencialismo aí também, que a gente está enfrentando bastante dificuldade. Em relação ao que a nobre vereadora Simone comentou, em relação às pessoas em situação de rua, também, essa semana eu tive conversando com o Bergamin, em relação a algumas possibilidades. Ele me disse que a prefeitura tem tomado bastante atitude em relação a isso, mas que realmente não é fácil. Então, a gente precisa se unir mais uma vez, trabalhar em conjunto, porque é uma situação que precisa achar uma solução, resolver. Isso a gente não pode mais ficar levando para que aconteçam coisas como vem acontecendo, está cada vez mais desgastando o nosso município. Isso não é só Cerquilho, com certeza, isso é a nível Brasil. Mas o nosso município, a gente tem como, unindo forças, trabalhar para minimizar esses prejuízos que têm sido causados. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, uma semana maravilhosa, que todos tenham uma ótima noite.